Boa noite, queridos. Que a graça do Senhor nosso Deus e que Ele nos fale segundo a sua bendita palavra. Convido os amados para, mais uma vez, nós nos colocarmos diante do Senhor, colocar a nossa mente, às vezes tão ocupada com uma série de coisas, com uma série de preocupações, o nosso coração, às vezes, tão inclinado para as coisas que precisamos resolver com urgência. Colocar tudo isso diante do Senhor agora. Pai querido, graças te damos, Senhor. Exaltamos o teu glorioso nome. Pedimos ao Senhor que aquiete o nosso coração, já tem nos conduzido até este momento, e que prepare, ó Deus, a nossa mente para que haja entendimento. Que prepare o nosso coração, ó Pai, para que nós recebamos do Senhor a tua santa palavra e que haja uma disposição correta. Que o nosso coração seja, ó Deus, nas tuas mãos como ribeiros de águas e que o Senhor o incline segundo o seu querer, não apenas nesta noite, mas também a partir desta noite. É o nosso desejo, é o nosso pedido. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Eu gostaria de convidar os amados a abrirem a palavra do Senhor na carta que Paulo escreve a um dos seus filhos na fé. A um pastor chamado Timóteo, sua primeira carta. E nós faremos, dentro de alguns instantes, a leitura dos primeiros versos desta carta. Do verso 1 até o verso número 5. Daqui a pouquinho nós faremos esta leitura. E o nosso objetivo nesta noite é mostrar, à luz da palavra de Deus, que existem alguns elementos que demonstram que a palavra de Deus é absolutamente confiável. Ela é confiável. Eu sei que muito provavelmente, como já aconteceu comigo, você já teve que mudar de opinião alguma vez na sua vida. Pensava de um jeito e passou a pensar de outro. Isso é normal, porque a gente vai obtendo novas informações, nós vamos obtendo novas experiências, e nós então começamos a julgar as coisas a partir destas novas informações, a partir destas novas experiências, segundo o melhor critério que nós temos para fazer isso. Por exemplo, nos últimos tempos, dois alimentos são constantemente colocados ora como vilões, ora como benéficos. O primeiro deles, o ovo. Durante séculos, o ovo foi uma fonte de proteína bastante rica e que alimentou milhares, milhões de pessoas. O ovo sempre fez parte da dieta da humanidade, da dieta dos nossos avós, da dieta dos nossos pais. Fez parte da nossa dieta e era, pelo menos até um tempo atrás, era uma fonte de proteína barata e abundante. Hoje já não está mais tão barato assim. Mas de repente, um tempo atrás, o ovo foi colocado em uma outra condição. Foi colocado como uma espécie de vilão para o coração. E o mundo inteiro começou a ouvir que o ovo fazia mal para o coração de gerações que, curiosamente, não tinham problemas cardíacos comendo ovo praticamente todos os dias, mas ele foi colocado na posição de vilão. O segundo desses alimentos é o café. É estimulante, cheiroso, gostoso, e acabou sendo colocado numa categoria de vilão, cancerígeno, causador de problemas cardíacos e outros mais. O café é aquele que oscila. Mais de uma vez ele já esteve como vilão, bandido, foi resgatado, defenestrado, foi resgatado de novo e acredito que de tempos em tempos vão colocá-lo de novo como vilão ou como alimento desejável, enfim. E eu não sei se a mais perfeita pesquisa da semana passada disse se o café é bom ou é ruim. Eu não sei. Enquanto eles não tiverem certeza, eu vou continuar tomando meu cafezinho sem nenhum problema. Mas não é só a ciência que lida com este problema de ter que mudar de ideia de tempos em tempos. Não é só na questão de alimentação. A filosofia, a ética, a cultura vão mudando o tempo todo. O que era certo até um tempo atrás, hoje é apontado como errado, e o que era errado há um tempo atrás, hoje é apontado como certo, como desejável e até como impositivo. Por exemplo, disciplina para os filhos. É certo ou é errado? É desejável ou indesejável? À luz da palavra de Deus, é certo, é desejável, é necessário e é imperativo.
à luz do nosso tempo. Homossexualismo, segundo a palavra de Deus, é abominação. Segundo a nossa cultura, é apenas uma questão de livre escolha. Só isso. Mas continua sendo abominação. Isso acontece também no meio religioso. Nós tínhamos até um tempo atrás um deputado que era tão religioso, mas tão religioso, que ele era membro de 2 denominações. Foi alçado à presidência da Câmara dos Deputados e andava na companhia de um pastor que fala e fala e fala muito, um psicólogo pseudo-pastor. E de repente, esse pastor que vendia uma Bíblia a R$1.000 tem que lidar com o problema dos escândalos causados por esse deputado. E ele então disse: não, nunca o conheci. Fez igual Pedro, né? Aprendeu bem. Havia igrejas no passado que defendiam, por exemplo, que negros eram descendentes de Caim e jamais entrariam na conta dos 144 mil eleitos. Mas aí teve um probleminha, eles tiveram que lidar com um problema. Começaram a crescer e crescer muito no sul dos Estados Unidos. E crescer entre as comunidades negras. Tiveram que rever a doutrina. Mudaram. Como é que a gente faz então para escapar desse mar de dúvidas? Como a gente faz para ter certezas na vida? Como não ficar sendo como folha ao vento, levado de um lado para o outro por essas tantas mudanças? Como não ser como um menino arrastado de um lado para o outro por ventos de doutrinas? E às vezes doutrinas perniciosas. Como? A resposta é firmando a nossa mente e o nosso coração na reta, fiel, imutável, infalível e eterna palavra de Deus. Porque ela é confiável. Mais confiável do que qualquer estudo científico, mais confiável do que a opinião de qualquer especialista. Porque ela é a palavra de Deus. E ponto. Então surge a pergunta: por que devemos confiar nesta palavra? Vamos ler a palavra do Senhor então? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 1 até o verso 5. Ela começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus nosso Salvador, e de Cristo Jesus nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. É virtualmente impossível confiar em alguém que não mantém um mínimo de coerência nas suas opiniões. Por exemplo, você precisando fazer uma viagem, você confiaria em uma empresa de transportes que tivesse apenas o local de saída, mas que não determinasse o local de chegada? Imagine que confusão seria tomar um ônibus com o propósito de ir para um determinado lugar, mas sem nenhuma certeza de que aquele motorista conduziria você até lá, podendo ir para qualquer outro lugar que ele escolhesse. Eu tenho certeza que você evitaria uma empresa assim. Você não embarcaria numa viagem sem rumo. Imagine você ter que fazer uma viagem que nunca fez, confiado em um mapa feito aleatoriamente por alguém que nunca esteve na região, nunca fez a viagem. De vez em quando nós temos esse problema ao dirigir em algumas cidades grandes, especialmente Goiânia, né? Goiânia, antes que atualize os mapas, os GPS da vida, o DMTU de Goiânia muda tudo. Goiânia é complicado. Já aconteceu de estar no meio de um retorno e dar com uma barreira de cimento, bem no meio do retorno. Acontece. Comprei GPS e tudo para andar em Goiânia, mas sempre tem problemas. Nós queremos, ao fazer as nossas viagens, nós queremos direcionamento. Queremos direcionamento nos nossos estudos, ou pelo menos deveríamos querer. A educação hoje está meio complicada. Queremos ter uma direção segura em todas as áreas da nossa vida. Existe quem queira fazer tal direcionamento até nas escolhas sentimentais. Há jovens que, desejosos de encontrar alguém, fazem uma lista de pré-requisitos que esse alguém precisa preencher. Conheço algumas que continuam solteiras até hoje. Outros querem escolher o seu parceiro, a sua parceira, baseado na posição de astros. Querem direcionamento.
Mas há uma área na nossa vida, há uma área na vida das pessoas que é a que mais precisa de direcionamento e que está sendo tremendamente descuidada. Está deixada para segundo plano, está sendo relegada a terceiro, quarto plano. Mas é uma área da qual não se deve abrir mão. Porque de nada adianta você ir bem em todas as áreas da sua vida e fracassar na sua vida espiritual. É esse o ensino de Jesus em Lucas 9. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se sem direcionamento ou a causar dano a si mesmo. Então, para que a gente não ficasse andando às cegas, tateando, para que nós não fôssemos impedidos de conhecer o que é certo por causa da futilidade dos nossos próprios pensamentos, o Senhor agiu e nos deu a sua palavra. A sua palavra que funciona como lâmpada, que clareia onde nós vamos pôr os nossos pés. A sua palavra que ilumina o nosso caminho para que nós não nos desviemos. Nós temos um guia seguro para a nossa caminhada que nos diz aonde nós devemos chegar. E nós temos algumas razões pelas quais nós podemos confiar nesta palavra. No verso 1 que nós acabamos de ler, é dito que quem escreve esta carta é Paulo, enviado de Jesus Cristo, apóstolo de Jesus Cristo, emissário de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Se perguntarmos de onde vem a Bíblia, muitos dirão, da vontade do homem. Alguém resolveu pegar um pergaminho e escrever algumas coisas. Muitos incrédulos dirão, a Bíblia é o papel que tudo aceita. Então pergunto, como pode um livro escrito por bem mais de 40 autores, porque Salmos foram escritos por vários autores, durante mais de 16 séculos, em culturas diferentes, situações bastante diferentes, como pode um livro assim ser uniforme em seu conteúdo, totalmente preservado de erros e de contradições? E como pode esse livro ter sido transmitido geração após geração, até chegar a nós de maneira absolutamente confiável? Apesar de inúmeros ataques que foram feitos à confiabilidade das Escrituras, ela ainda permanece de pé. E permanecerá de pé porque o Senhor Jesus disse que ela é a sua palavra. Vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar toda a filosofia, toda a ciência, mas a palavra do Senhor permanecerá eternamente. Porque o que está registrado nela é a expressão da vontade de Deus. É isso que nos diz Pedro em sua segunda carta. Nada que está aqui foi escrito por vontade humana. O que está aqui foi escrito porque homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Foi Ele quem determinou que cada palavra que você tem na sua Bíblia fosse escrita para a sua instrução. Romanos 15 diz, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pelo consulto das Escrituras nós tenhamos esperança. O autor desta carta era anteriormente conhecido como Saulo, natural de Tarsis. Agora é Paulo, o apóstolo. E ele afirma que o que nós temos aqui nas mãos foi concebido pela vontade de Deus. Foi produzido pela vontade de Deus. Ele escreve ao seu filho Timóteo, chama-o de filho na fé, talvez nos seus últimos meses de apostolado. Paulo provavelmente se encontrava na Macedônia, já no seu prestes a ser encarcerado pela segunda vez. E nesse período ele e Timóteo haviam lidado com problemas doutrinários em Éfeso. Paulo deixa Timóteo em Éfeso para resolver os problemas, para eleger presbíteros, para organizar as coisas, para corrigir as distorções doutrinárias que haviam aparecido, que poderiam ameaçar a saúde da igreja. Mas o que isso tem a ver então com a doutrina da origem divina das Escrituras? Tudo. Porque tudo está relacionado com o chamado de Paulo para o apostolado. Tudo está relacionado com a identidade de Paulo. Primeiro, não foi por vontade pessoal que Paulo se fez apóstolo. Ele acordou um belo dia com um projeto de exército, derramou na sua cabeça e disse, agora eu sou apóstolo. Eu me auto-ordeno apóstolo. Ele não fez isso. Não foi por vontade pessoal, não foi por voluntariado. Ele não pode ser contado entre os muitos que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, não passam de mentirosos. Ele diz que o seu apostolado lhe foi concedido pela vontade de Deus. Não era uma busca por riqueza, por reconhecimento, por poder.
Pelo contrário, ele já sabia desde o começo que havia sido enviado para sofrer por causa do nome de Cristo. Foi chamado por Cristo, foi separado e enviado pelo Espírito Santo, foi comissionado para pregar o evangelho aos gentios e colhia os frutos espirituais do seu trabalho, porque o Espírito era com ele. E se nós observarmos, tanto Paulo quanto Timóteo eram expressão da manifestação da graça de Deus. Timóteo não era filho de Paulo segundo a carne. Ele não fora chamado à fé por força de argumentos humanos. Timóteo foi alguém que foi, pela vontade de Deus, liberto do império das trevas, como Paulo foi. Foi chamado para o trabalho na igreja do Senhor, por intermédio do Espírito Santo. Foi chamado para exercer o seu ministério ali em Éfeso. Se nós continuarmos pesquisando a vida de Paulo, vamos encontrar Paulo lidando com outro filho espiritual chamado Tito. E Paulo tinha convicção a escrever para os seus filhos na fé, que estava escrevendo a palavra de Deus. E aqueles homens sabiam quem era Paulo, sabia que Paulo estava disposto a morrer, como efetivamente acabou morrendo, por causa de uma certeza: o seu evangelho não era algo que ele havia inventado. O seu evangelho não era uma mentira. Dificilmente alguém vai querer mentir até a morte. O mentiroso, no meio do aperto, ele sai fora. Ele diz, não era bem assim. O seu evangelho era o evangelho de Cristo. E ele não podia fazer outra coisa senão anunciar o evangelho de Cristo. E aquilo que ele escrevia para Timóteo, para Tito, para as igrejas, era a vontade de Deus para aquelas pessoas. A origem daquilo que ele estava escrevendo era a atuação do Espírito Santo na sua vida. Isso indica que nós podemos, ao olhar para a palavra de Deus, ao nos acercarmos da palavra de Deus, ao abrir a palavra de Deus, nós podemos olhar para ela e dizer, esta é a palavra de Deus. Ela é confiável por causa da sua origem. Foram homens que escreveram, não resta dúvida disso. Mas escreveram não por vontade própria, mas porque Deus os moveu para isso. Então nós podemos afirmar que esta palavra que orienta-nos nas nossas decisões, nas nossas escolhas, na direção que devemos andar, tem origem em Deus. O Deus que não mente, o Deus que não muda de ideia, o Deus que não falha, por isso ela é confiável. Mas há uma segunda característica desta palavra que nos mostra por que nós podemos confiar nela. Ela é confiável por causa da sua utilidade. Paulo diz no verso 3, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestarem a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Aquilo que estava acontecendo em Éfeso, que não era a palavra de Deus, que era discussões humanas, genealogias e fábulas e invenções e opiniões, estavam causando problemas. Não promoviam o serviço de Deus na fé, mas a palavra de Deus produz o serviço de Deus na fé. Podemos confiar na Bíblia e chamá-la de palavra de Deus. Paulo afirma em várias das suas cartas que o seu apostolado é de origem divina. Apenas em uma carta ele não se apresenta com a saudação apostolar. Também podemos acreditar no apostolado de Pedro, de João, de Mateus, dos demais apóstolos, porque todos eles foram chamados e foram designados para o apostolado de acordo com Efésios 4:11. É claro que cada um foi chamado de um jeito, cada um a seu tempo, cada um de um modo diferente. O próprio Paulo, ele fala, olha, eu fui o último, eu sou meio que como um aborto. Eu sou um nascido fora de tempo. Eu sou o menor. Paulo compreendia que o seu apostolado tinha algumas características bastante específicas. E a principal delas é que ele foi enviado para os gentios. Mas não era exclusivo, ele não foi o único que pregou aos gentios. Pedro pregou, por exemplo. E Paulo sabia então que ele tinha uma missão: pregar o evangelho em todas as nações por onde o Senhor o conduzisse. E é no cumprimento dessa missão que ele vai fazer as suas viagens missionárias. Ao fim da sua terceira viagem, ele sabia que havia chegado a hora de levar o evangelho ao centro político e econômico do mundo antigo, Roma. E é interessante que durante muito tempo ele planejou, ele sonhou com essa viagem e nunca pôde ir. Quando ele achou que não iria, Deus levantou o próprio Império Romano para financiar, para pagar a sua passagem, para dar-lhe segurança durante a viagem. Quando um grupo de judeus resolveu que não comeria nem beberia enquanto não matasse Paulo, ele foi preso. Ficou preso um tempo, cerca de 3 anos, e depois foi levado a Roma sob escolta, sem precisar gastar um centavo sequer
com escolta, com segurança. Depois da prisão, Paulo fez mais uma viagem. Nessa viagem, aparentemente, foi acompanhado por Timóteo e Tito, passou por Éfeso, passou por Creta, e havia um objetivo: pregar o evangelho, fortalecer as igrejas. A igreja agora sofria com o perigo de falsos mestres, de ensinos perniciosos. Em Colossenses já havia aparecido alguns que pregavam conhecimento esotérico, filosofias, sutilezas, rudimentos e tradições humanas, interesse cultico em entidades espirituais. Tudo isso indicava que a igreja estava correndo o risco de abandonar a Cristo. A igreja estava sofrendo a influência dos cultos pagãos. Timóteo precisava cuidar disso em Éfeso, calar os mestres da falsidade. Como fazer isso? Havia um antídoto: a admoestação aos mestres da mentira, dizendo que a única coisa que deveria ser ensinada na igreja era a verdadeira doutrina. A igreja estava sofrendo, a igreja estava ameaçada com heresias, com filosofias, com paganismo, com tradições de homens, com genealogias. E Paulo diz, para combater tudo isso, não há outra coisa senão a palavra de Deus. Não havia espaço na igreja, como não há até hoje, para outras doutrinas. Por mais evoluídas, por mais racionais, por mais científicas que elas pareçam. E Paulo vai dizer por quê? Porque a verdadeira doutrina promove na igreja união. A verdadeira doutrina promove na igreja o serviço a Deus. A verdadeira doutrina promove na igreja a fé. As falsas doutrinas são fúteis, são inúteis, são ineficazes, dividem a igreja, tiram o seu vigor, minam a fé, destroem o serviço. Mas Paulo confiava no poder da palavra para deter o erro. Nós confiamos no poder da palavra da verdade contra todas as falsas doutrinas que os homens conseguem inventar. Por mais bem elaboradas que elas pareçam, por mais coerentes que possam parecer, ainda que sejam revestidas de uma aparência de teologia, ou algumas até bem esdrúxulas, bem esquisitas, diante de tudo isso, Paulo diz, nós podemos confiar na palavra de Deus, porque ela é eficaz. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Ela vai produzir na igreja unidade, ela vai produzir na igreja perseverança, ela vai produzir na igreja comunhão, ela vai produzir na igreja fé, ela vai produzir na igreja serviço a Deus e ao próximo. Somente a palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus é confiável por causa dos seus resultados. No verso 5, Paulo diz, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Aparentemente essa carta, que tem o nome de para Timóteo, e foi endereçada a Timóteo, era uma carta que deveria ser conhecida por toda a igreja. Não era uma correspondência pessoal. Era uma carta que os crentes em Éfeso precisavam conhecer. Nessa carta nós temos a identificação do autor, nós temos a saudação, nós temos o estabelecimento do propósito, calar os hereges, calar os mestres da falsidade. Mas Paulo vai dizer que aquela carta era uma admoestação e Timóteo não precisava de admoestação. Paulo conhecia a fé que havia no coração de Timóteo. Timóteo estava ali para resolver um problema, não era ele o problema. Timóteo sabia que tinha que trabalhar e trabalhar arduamente. E como ele deveria fazer isso? Na segunda carta, Paulo diz a Timóteo, manejando bem uma ferramenta. E não era um chicote, não era um martelo, não era uma faca, não era uma espada, embora chamemos a palavra do Senhor de espada do Espírito. Ele deveria manejar bem a palavra da verdade. Era com esta arma poderosa do Espírito que Timóteo deveria contar. Era com ela nas mãos que ele deveria lutar. E era com esta ferramenta que Timóteo deveria fazer calar os falsos mestres. Como Paulo também diz a Tito, que também enfrentava problemas em Creta. Mesma época, mesmo contexto, mesmos problemas. E Paulo menciona aqui 3 propósitos imediatos e urgentes, que tinham a ver com os homens se relacionavam com Deus. Eles deveriam corrigir o seu relacionamento com Deus. Eles deveriam também corrigir os seus relacionamentos entre eles. E eles deveriam aceitar a solução proposta pela palavra de Deus. Por isso, é com a palavra de Deus nas mãos que Timóteo deveria conduzir a igreja. A amar,
Amar de verdade, não de maneira torpe ou gananciosa, como estava acontecendo em alguns lugares. Amar verdadeiramente de coração puro. E era o tipo de amor que era esperado e que é esperado na vida dos crentes ainda hoje. Um amor sem hipocrisia, intenso, total, íntegro. Que isso é possível porque Deus amou a igreja. Nós sabemos que por mais reto que seja o nosso parecer, por mais tranquila que esteja a nossa consciência, nós ainda temos que submetê-la ao julgamento da palavra de Deus. Porque Deus conhece muito bem cada um de nós, mais do que nós mesmos. E como tem então uma boa consciência? A resposta está na palavra, confiando na justiça de Cristo, confessando os pecados, vivendo tranquilamente diante de Deus, servindo a Deus e servindo ao próximo. A igreja deveria ser pela palavra conduzida ao amor, é um bom resultado a ser esperado. A igreja deveria ser conduzida pela palavra a uma consciência pura. A igreja deveria ser conduzida pela palavra a uma fé sem hipocrisia. Considerando a Cristo como Senhor, tendo a vontade de Cristo como imperativa, como normativa, obedecendo a Cristo por amor. Nós entendemos aqui que Paulo está se referindo à profissão de fé, falar que crê, viver de fato e de verdade segundo a palavra. Naqueles dias, na igreja em Éfeso, na igreja em Creta, graças a Deus, talvez isso não aconteça mais hoje, mas ali havia muitas pessoas que haviam aderido à forma de religião. Estavam na igreja, mas traziam todas as suas doutrinas pagãs, todas as suas filosofias, e queriam transformar a igreja num ambiente propício para a sua cosmovisão, pressionando a igreja a uma mudança para longe da palavra de Deus. Isso acabaria, se eles fossem bem-sucedidos, levando a igreja a abandonar a Cristo. E muitos acabariam abandonando a comunidade da fé. Mais tarde, esses próprios também abandonariam, porque eram simpatizantes, não eram crentes. Paulo sabia disso. Paulo percebeu que ali havia interesses pessoais, que tinha muitos interesses que não eram fruto de um coração íntegro e entregue nas mãos do Senhor. Então ele diz, esses precisam ser calados. Esses precisam ser silenciados para que a igreja seja conduzida a uma fé sem hipocrisia. A prática do amor, a consciência pura e a uma fé sem hipocrisia. Mas como obter isso? Segundo Paulo, esses alvos só poderiam ser resultado do ensino, da pregação da palavra. E é por isso que ele insiste para Timóteo que ele manuseie bem a palavra da verdade. Porque a palavra é poderosa. Porque a palavra é capaz de alcançar os mais elevados, os mais nobres e os mais belos resultados. Eu sei que nenhum de nós, nas escolhas que nós temos que fazer, se satisfaz com meras probabilidades. Por exemplo, imagine você namorado de um jovem ou de uma jovem, e você resolve então conversar com essa pessoa e dizer, vamos nos casar? E essa pessoa diz para você, talvez. Você sai correndo para reservar a igreja, você sai correndo para alugar uma casa ou para comprar uma casa, para mobiliar a casa com base em um talvez? Você faria isso? Ninguém insensato começa a fazer gastos a partir da possibilidade de ganhar na Mega Sena ou alguma coisa assim. Alguém fez um cálculo que disse que se você apostar 6 números, você tem uma chance em 50 milhões de acertar. Mas se você tem dinheiro, quer gastar aí uns 12 mil reais, você aposta 15 números. As suas chances vão subir para 1 em 10 mil. Melhorou. Agora imagine se alguém chegasse para você e dissesse, eu quero comprar a sua casa. E a pessoa dissesse, como você vai me pagar? Você perguntasse para ele, como é que você vai me pagar? Ele dissesse, eu vou te pagar, você vai me entregar a casa agora, vai fazer a escritura, vai assinar todos os papéis, vamos fazer a transferência, eu te pago no dia que eu ganhar na Mega Sena. Você toparia um negócio desses? Você investiria todos os seus recursos na compra de um mapa do tesouro escondido, se o vendedor lhe dissesse que o mapa e que o tesouro talvez exista? Você pegaria o seu dinheiro, está lá na sua poupança, para comprar um mapa assim e iniciar uma procura desse jeito? Agora me deixe fazer mais uma pergunta. Você arriscaria o que você tem de mais valioso, de mais importante, o destino da sua alma,
baseado em algo que não fosse confiável? Você acreditaria em mim? Você mudaria a sua vida baseado no que eu lhe disse se eu começasse dizendo assim: eu não tenho certeza do que vou lhe dizer. Eu não posso te dar nenhuma certeza de que Deus existe e nem muito menos de que este livro que eu vou ler é mesmo verdadeiro ou de origem divina. Mas eu quero que você se comprometa, que mude sua vida, que invista seus recursos, seu tempo e que você se torne alguém como eu, sem certeza nenhuma. Você mudaria a sua vida com base num discurso louco desses? Sem segurança alguma? Deus se comunica. Deus se revela através da palavra fiel. E Ele tomou a iniciativa de fazer essa revelação e agora você já não pode dizer mais: ah, eu não sabia. Você sabe. Aliás, antes mesmo de eu te falar, você já sabia, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Se você disser, eu não sabia, a Bíblia diz, você é indesculpável. E o que isso tem a ver com a sua vida? É que essa mesma palavra diz que ela é digna de inteira aceitação. E a mensagem fundamental que você deve aceitar é que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E talvez você continue perguntando, o que eu tenho a ver com isso? Nada, além do fato de que você é um pecador também. Esse livro fala do Deus que estabeleceu leis, que vê as suas criaturas desobedecendo essas leis de maneira constante e sistemática. Esse livro, que é verdadeiro, fala do Deus justo, que não pode deixar de disciplinar as suas criaturas. E ele estabeleceu que a disciplina pela desobediência, a recompensa da desobediência, do pecado, já está anunciada, é a morte. Mas esse livro também fala de um Deus amoroso que resolveu pagar um preço para resgatar você da condenação que você merece. Esse livro fala que Deus te dá a salvação, a vida eterna, de maneira gratuita, com uma única exigência: que você creia em seu Filho, Jesus Cristo. Esta é a palavra de Deus, a palavra fiel, é simples, essas coisas são simples. Basta apenas que nós creiamos. Pastor, e se eu não crer? É simples, isso não muda nada em sua vida. De condenado ao inferno, continua condenado ao inferno. Não vai haver mudança nenhuma no destino da sua alma. Não vai mudar o seu estilo de vida, você vai continuar do jeitinho que estava. Já estava condenado, continua condenado. Mas você um dia creu, recebeu a vida eterna, e agora é chamado para dizer a outrem, a todo aquele que cruzar o seu caminho, a razão da esperança que você carrega no coração. Você foi tornado povo de Deus para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você que antes não era povo, agora é povo de Deus, que não tinha misericórdia, agora você alcançou misericórdia. E o que eu tenho que fazer agora? Segundo a palavra de Deus, eu vou ler um trecho dela para você e concluir. 1 de Pedro 3, 15 e 16. O que eu tenho que fazer agora? Que eu sei que tem uma palavra eterna, imutável, eficaz, que veio de Deus para transformar a minha vida, para moldar a minha vida. O que eu devo fazer? 1 de Pedro 3, 15 e 16 diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. É isso que o Senhor requer de você, que tem em suas mãos a palavra de Deus. A palavra que veio de Deus. A palavra que é eficaz, que é eficiente, que produz resultados e que instrui você na direção da vida. É isto que o Senhor requer de você. Santifique a Cristo como Senhor em seu coração. Esteja preparado para responder para todo aquele que pedir a razão da vossa esperança. Você dizer: a minha esperança está baseada no que a Bíblia diz a respeito do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha esperança está baseada no fato de que eu sei que eu não sou obra do acaso, tenho um Criador que desde a eternidade me amou com amor eterno e deu seu Filho para morrer na cruz em meu lugar. A minha certeza, a minha esperança está baseada na palavra que diz que esse mesmo Deus veio habitar em mim mediante o teu Espírito Santo e que há de me conduzir até o dia final em segurança. É nisso que se baseia a nossa certeza. Graças a Deus, nós podemos confiar nesta palavra. Que o Senhor nos dê graça e misericórdia. Que o Senhor nos habilite a conhecê-la cada vez mais intimamente, cada vez mais profundamente,
para que nós não venhamos a incorrer nos erros que Timóteo e que Tito foram colocados para corrigir nas igrejas de Éfeso e de Creta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos conduza alegremente diante dele, em obediência, em amor, em boa consciência e em fé. Vamos orar? Pai querido, te damos graças, Senhor. Te damos graças pela tua palavra viva e poderosa. A palavra do Senhor que é eficiente, que produz resultados, que nos mantém no reto caminho, que nos ensina a verdade, que nos aparta do erro. Te agradeço por esta palavra, por este guia confiável que o Senhor nos dá. E te peço que o Senhor nos abençoe. Abençoe-nos, Deus. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.